Você já pensou em desistir de tudo, mas algo dentro de você insistia em continuar? Hoje nós temos uma convidada muito especial, logo, logo ela está chegando por aqui, e uma convidada que tem uma história que eu admiro muito, uma pessoa que hoje é uma amiga, uma amicíssima minha, e eu tenho uma admiração porque ela tem vários motivos, né, para talvez lá atrás ou em outros momentos ter desistido de muitas coisas, e ela é uma das pessoas mais positivas, mais sorridente, mais simpática que eu conheço. Isso não quer dizer que ela não tem seus momentos. Então, muitas vezes nós precisamos estar aqui e ouvir histórias de superação para que a gente entenda em que lugar que a gente está, se inspirar e muitas vezes dar até o primeiro passo. Então, hoje é o dia do nosso EmpoderaCast, onde eu sempre trago aqui uma convidada para compartilhar aqui um pouquinho da sua jornada, um pouquinho da sua história, suas superações, seus medos. E a minha amiga que vai entrar aqui logo mais, ela já está por aqui, daqui a pouco eu já adiciono, mas eu quero dizer para você que ela tem uma história muito admirável, uma história que eu já me inspirei muito e me inspiro muito, e eu vejo, talvez nem ela saiba o quanto a história dela é tão grandiosa e o quanto pode inspirar muitas mulheres, porque muitas vezes acontece um tantinho de uma coisa assim e nós já estamos para desistir, nós já estamos para desanimar, para querer, às vezes, não fazer mais nada, mudar para lá e para cá. E a história é uma história de quem, às vezes, não pode nem desistir, gente. E aí, muitas vezes, tem que tirar força de onde não tem para recomeçar, para reconstruir a vida. E isso serve para a gente, às vezes, né, parar de reclamar e parar de achar que o nosso problema e a nossa dificuldade é maior. Então, minha amiga Simone, deixa eu ver aqui para adicionar. Gente, tem algumas pessoas, quando a Simone entra aqui, tem algumas pessoas que estão comentando que não estão recebendo as notificações da live. Para isso, você vai ter que apertar o sininho e me ajudar a deixar essa conta aqui mais relevante. Como que você ajuda? Boa noite, minha amiga. Tudo bem? Boa noite. Prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que ótimo, obrigada por ter aceitado, porque, gente, não foi nada combinado, tá? Então, você que está aí achando que, eu não sei se eu consigo, vem fazer live aqui para destravar, vem contar um pouquinho da sua história, vem ser minha convidada, porque sua história pode ser contribuição para muita gente. Então, como eu ia dizendo aqui, para você receber as notificações, você tem que tocar no sininho para ativar ele. A minha conta ainda é uma conta pequena, então o perfil aqui ainda parece que não está sendo avisado para as pessoas que eu estou ao vivo. Então, para isso, você tem que me ajudar a deixar essa conta relevante. Você curtir, comentar, compartilhar, e aí a gente consegue engajar e crescer essa conta para que todos nós cresçamos juntos, tá? Mas eu estou aqui com a minha amiga empreendedora, Simone Caldas, uma mulher, para mim, uma inspiração de superação, com uma história aí incrível, né? Depois ela vai contar, eu vou conduzir aqui algumas perguntas, mas só para vocês entenderem, a Simone, ela ficou viúva muito novinha, e ela com 2 filhos, e ela teve que se virar ali. Então, muitas vezes a pessoa pensa, mas é porque comigo aconteceu isso, por isso que eu não consigo. Fica contando historinha. E hoje ela é uma pessoa empreendedora, empreende na área da saúde, vocês vão conhecer um pouquinho do empreendedorismo dela. Mas eu quero aqui ouvir de você, Simone. Depois de tudo isso que você passou na vida, quem é a Simone hoje? Olha, Simone, hoje eu posso definir como uma pessoa determinada, uma pessoa que hoje é feliz, muito dedicada ao que faz, e hoje eu posso dizer que eu sei o que é tudo que eu passei, e eu sei que ficou para trás, mas não foi sempre assim, né? Como você falou, a minha trajetória foi complicada, porque eu fiquei viúva muito cedo, né? Eu tinha 23 anos
Já faz algum tempo, não precisa fazer em conta. E foi bem complicado, porque eu me vi ali naquele período com duas crianças e sem emprego, sem ter pensão, né? Foi ajuda de família. Na época não tinha cabeça, né, para trabalho, para nada. Fiquei, sim, por muito tempo fechada na minha cúpula, no meu mundo, digamos assim. Mas depois de um período eu acordei e com certeza foi uma força assim que eu tenho certeza que foi de Deus, né? Que Deus nunca abandona seus filhos, né? E eu pude superar. Hoje eu sou empreendedora, como você já falou, depois a gente comenta um pouquinho sobre isso, mas eu não permiti que as coisas do passado apagassem o meu sorriso, porque eu acho que você pode sempre mostrar para você mesma que você é capaz, né? De sair do que para muitas pessoas é um abismo, é o fundo do poço, mas só você mesma que sabe quando você passa por algo dessa natureza, assim, que para mim foi o fim naquela época, né? Hoje eu olho para trás e eu não vejo mais aquela Simone de quase 30 anos atrás, entendeu? Sim, uma hoje menina, né? Eu acho que eu ser um pouco comunicativa também me ajudou um pouco. E nunca tirar o sorriso. Eu acho que isso também é extremamente importante. Que legal. Ela está falando isso, gente, porque de fato a Simone, ela é uma pessoa que ela está sempre olhando, eu falo que é a turminha do copo meio cheio, e eu sei que tem momentos, né, que nem sempre é assim, a gente também tem que se aprender a se acolher, e naquele momento, Simone, onde você precisava reagir, onde você estava, imagina, uma menina, gente, com 23 anos, é muito menina, né? E você estava nessa situação e você teve, claro, o seu momento, seu período ali de reclusão, de luto, super normal, mas essa força que você diz, né, obviamente, de Deus, você, mesmo com toda essa força, teve momentos que deu vontade de desistir? Ah, sim, com certeza. Teve um momento da minha vida, acho que os primeiros 9 meses, se você fosse na minha casa e não me achasse, você podia ir no cemitério, que eu estava lá, no túmulo do meu marido, entendeu? Então, eu tinha convicção que eu não ia mais dar sequência à vida. Eu não cheguei a tentar tirar a vida, mas nada fazia sentido, entendeu? Naquela época. Imagino. Muito. Inclusive, perdi parte do crescimento, principalmente do bebê, né? Que quando eu fiquei viúva, ele tinha 6 meses. Nossa. Então, eu tive que buscar força mesmo de onde eu não tinha. É muito, muito intenso, né? E aí, você... Eu consigo contar sem chorar. Então vamos avançar um pouquinho os anos aí. Vamos avançar um pouquinho para ela não chorar, né, gente? Né? Mas, enfim, a vida seguiu, você conseguiu dar a volta por cima, claro, sempre vai ter os seus desafios. Hoje eu vejo que você não perdeu, né, o brilho, você é uma mulher que realmente é cheia de energia, cheia de luz, e hoje você empreende. E no teu empreendimento você precisa lidar com muitas pessoas, né? E pegar muitas pessoas em diversas situações, né? Então também precisa ter esse equilíbrio, né? Para saber lidar com as pessoas. Você consegue tirar maturidade de toda a tua história para hoje conseguir lidar melhor com as pessoas, entender melhor as pessoas? Sim, até porque eu acho que seria colocar-se no lugar do outro. Entender que quando a pessoa está desse jeito, que eu já me vi no passado, é você poder dar uma palavra amiga, dar um conforto, não só em situações como alguém que ficou viúva, porque não é tão comum uma pessoa ficar viúva tão jovem, né? Mas eu tenho uma amiga no interior que também sofreu, aliás, ela tem a mesma idade. Então, assim, eu tenho maturidade para hoje entender a dor que ela está passando, mas também consigo dar uma palavra de apoio para falar para ela que isso vai passar. A saudade, a lembrança nunca acaba, tá, gente? Mas você precisa seguir.
Então, eu hoje consigo conversar, como eu falei, consigo conversar, consigo não chorar, consigo contar, mas eu prefiro, assim, não tocar muito no tema, Sim. né? Mas eu vejo que eu já superei. Sim, até porque o nosso cérebro ele não entende tudo aquilo que você está contando, ele está imaginando, ele volta a reviver. Então, é lógico que existe ali o momento de superação, mas se você entrar muito profundamente, você volta a resgatar aquela emoção e é natural. Né? Isso é em relação a todos os episódios da nossa vida. Mas nessa jornada de empreendedorismo, eu falo que o empreendedorismo, ele vem junto com o autoconhecimento, porque não tem como desenvolver qualquer que seja o empreendimento. E, gente, só para vocês entenderem, empreendimento muitas vezes não precisa necessariamente ser uma grande empresa. Uma pessoa que revende algo, uma pessoa que em horas vagas vende alguma coisa, ela é uma empreendedora. Aliás, tem uma pesquisa que mostra que 70% dos brasileiros sonham empreender ou já empreenderam, né, em alguma coisa. Então, se você talvez ainda não se identificou como empreendedora, talvez você olhe que você já teve algumas ações ou ainda tem que te coloca assim na posição de empreendedora. E não tem como avançar na jornada como empreendedora se você não estiver se desenvolvendo emocionalmente. O autoconhecimento, ele traz a base, né? E é justamente aí onde a gente vai se superando. E nesse período de autoconhecimento, Simone, quais são assim os conhecimentos? Depois a gente vai chegar, eu quero que ela comente aqui depois sobre um episódio que ela já passou por uma sessão do Empodera 90 comigo, e é maravilhoso. Mas eu sei que você vive participando de palestras, de eventos, você está sempre buscando, você tem muita clareza das coisas, e isso faz muita diferença para a vida e para os negócios? Sim, com certeza. Até porque no segmento que eu estou, as palestras, os treinamentos, não são só para o negócio, e sim para a vida, né? A gente tem vários treinamentos, desenvolvimento, e como pessoa, como negócio também, e faz toda a diferença para você tanto saber conduzir na hora que é algo que você sabe que é do pessoal, mas que vai te levar para o negócio, ou vice-versa, né? Então, é extremamente importante. Eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Eu acho que você também está aberto para aprender novas coisas, conhecer, mas é fundamental para o crescimento da gente, né? Tanto pessoal como profissional. Sim, não, com certeza. E agora a gente está nas segundas-feiras com o nosso Clube do Livro, e no Clube do Livro a gente iniciou essa segunda com o livro Segredos da Mente Milionária, e o T. Harv Eker, ele fala que você só consegue aumentar o dinheiro no seu bolso na medida que você expande a sua mente. Então, uma pessoa que ela ganha 1 milhão, para ela chegar, por exemplo, a 5 milhões, ela precisa expandir a mente dela para isso. Então, uma pessoa que está no mindset, numa mente de, sei lá, um salário de 1.000, 2.000, 3.000 reais, não é essa mesma mente que vai levar ela para um ganho de 10 mil. A mente de 10 mil tem que ser expandida para chegar no de 20. Então, a gente precisa estar sempre desenvolvendo a mente. E a Simone, ela trabalha, vou pedir para ela falar aqui, na verdade, nós temos também uma parceria de negócio, e ela é uma representante, né? As pessoas que me seguem sabem que eu também trabalho com um projeto empresarial na área de saúde, e a Simone é uma das minhas parceiras de negócio também, além de uma grande amiga. Mas eu quero que ela fale um pouco mais sobre esse trabalho, com o que ela trabalha, para que vocês conheçam um pouquinho do trabalho da Simone. Bacana. Então, eu desenvolvo esse negócio, né, voltado à saúde, beleza e bem-estar também. E eu trabalho com suplementos, né, suplementos nutricionais, e também com cosméticos veganos. Eu conheci a empresa por um problema que eu tinha de saúde, eu era asmática, né? E aí, através do produto, no começo eu era só consumidora,
E aí, diante do meu resultado e as pessoas perguntando o que você toma, que você não tem mais asma, então eu despertei aí o lado empreendedor, porque na verdade eu já havia trabalhado com vendas antes, e aí eu tive assim o start, né? E foi bem na época da pandemia, onde tudo estava parado, né? E foi o melhor momento assim da minha vida, que eu não só tive a melhora, hoje eu não tenho asma. Se eu fosse asmática ainda, aqui nesse nosso bate-papo eu já teria, porque está mais frio em São Paulo, né? Eu já teria usado a bombinha pelo menos 2 vezes por conta do frio, então eu não tenho mais. E aí eu comecei a desenvolver esse negócio e foi expandindo, né? Porque é um negócio que não tem fronteiras, onde você pode fazer tanto paralelamente, como você pode dedicar-se totalmente, onde hoje eu posso falar que 70% do resultado que eu tenho é excelente, é muito bom, e falta um pouquinho assim para eu ficar no 100%, mas é algo que dá para você. Eu falo até que eu não vendo nada, tá, gente? Eu compartilho histórias, né? Histórias de vida que eu posso levar para outras pessoas, não só com asma, porque como é voltada à saúde, então tem várias partes do corpo que você vai tratar, que você vai prevenir, né? A gente trabalha muito com a prevenção. Sim. E a parte da maquiagem, que é a parte que eu sou mais apaixonada, né? A empresa também tem um leque, assim, que é voltado à saúde, a bem-estar, beleza, né? É patrocinador do Miss Universo. Aliás, essa página que eu estou é a página da maquiagem, que legal. né? Então, depois convido todo mundo a entrar, seguir, conhecer um pouquinho. E a gente está aberto também a novas parcerias, né? Porque a gente busca mesmo pessoas empreendedoras que às vezes pensam, como que eu vou fazer isso com 2 crianças, ou com uma criança, ou nunca participei de nada semelhante. Gente, simplesmente abram assim a mente de vocês e busquem novas alternativas, né? E que vai fazer bem para você. Sim. Não só no bem-estar, assim, visual, mas como também internamente, né? Porque a suplementação, ela está em alta, né? Cuidar da saúde virou aí um objetivo em comum a nível mundial por conta do que a gente passou na pandemia, né? Então, sim, gente, se vocês querem suplemento de altíssima qualidade, chama a Simone depois, já conversa com ela, uma maquiagem top, é com ela que vocês vão falar. E também, se quiserem aí uma renda alternativa, uma renda extra, procura a Simone, porque ela também está fazendo o projeto de expansão na marca, a nível aí Brasil, então, de repente, pode você aí fechar uma parceria de sucesso. E, Simone, voltando aqui para o nosso autoconhecimento, a gente teve uma oportunidade em Foz do Iguaçu, a gente estava, né, em um evento em comum, e surgiu uma oportunidade, gente, de eu fazer uma sessão com a Simone. A gente estava ali no hotel e eu falei, vamos fazer uma sessão, vamos buscar aí um pouquinho dessas travas. E aí eu fiz com a Simone uma técnica de hipnose clínica com programação neurolinguística e a gente identificou ali algumas travas, mas, Simone, como que foi para você essa experiência? Acho que você nunca tinha feito, né? Como que foi essa experiência? Nunca tinha participado, e embora a gente tenha amizade, assim, foi um ponto que a gente nunca tinha falado tão a fundo, né? E é importante reforçar que depois dessa sessão, uma única sessão que eu fiz com você, eu também tive assim um horizonte, assim, uma abertura de coisas que eram travadas na minha vida e que eu não enxergava. Por quê? Eu tinha em mente, lá quando eu fiquei viúva, para que vocês entendam um pouco, lá quando eu fiquei viúva com 23 anos, quando eu voltei da missa do 7º dia do meu marido, né, o dono da casa me pediu a casa que eu morava. E foi bem assim, eu achava que ele vinha me dar as condolências, né, mas não, ele falou, olha, eu preciso conversar com você porque eu preciso da casa, em 10 dias. Eu
eu fiquei pensando, você não tem emprego, como que você vai pagar essa casa? Então, assim, e aquilo, você não tem emprego, ficou forte na minha cabeça. E por muitos anos eu falava assim, eu tenho que ter um emprego registrado, custe o que custar, porque os meus filhos não vão passar o que eu passei. Então, eu carreguei aquilo por... Meu filho tem 27 anos, ele tinha 6 meses, então por 26 anos eu posso Agora, dizer, olha né? só, gente, deixa eu abrir um parêntese aqui. Ó, tá dando eco? Acho que é só para mim, né? Opa. Olha só o que acontece na vida da pessoa. Ela está em um momento de muita dor, impacto emocional, e aí vem essa abordagem, né, do proprietário pedindo a casa, tirando o teto dela, no momento onde ela mais precisava e dizendo que era por causa do emprego. Logo, a mente dela fez o quê? A mente programou isso. Então, virou ali uma crença, gente, crença em momentos de dor, em momentos de ápice emocional, são as mais, assim, enraizadas, as mais profundas. Sim. Por isso que ela passou durante muito tempo da vida dela achando que a solução de todos os problemas seria o bendito emprego. E muitas vezes aceitando o emprego que era o emprego que ia passar a segurança que ela precisava para... O que a mente dela entende? Se eu não tiver o emprego, eu perco o teto. Sim. Eu perco tudo, com 2 crianças e um recém-nascido. Imagina o tamanho dessa dor. E aí, conclui, Simone, aí você passou anos da sua vida nesse padrão mental. Era esse pensamento, era esse mesmo que eu vivi, carreguei, e que eu cheguei a tomar tarja preta, de tanto que eu passava nervoso lá, mas eu falava, eu preciso, eu não posso ficar sem um emprego registrado. E foi o start veio exatamente. E aí nós fizemos uma sessão, só para o pessoal acompanhar, nós fizemos uma sessão. Isso. E aí fomos buscar algumas travas e caiu nessa. Exatamente. E na ocasião dessa sessão, eu estava em um emprego que era muito bom, era assim, a possibilidade de ganhos era alta, era grande, porque era incorporação, mas as metas, os abusos, incorporadora e aquele bando de corretor, aquilo ali era desumano. E depois que eu fiz a sessão com você, ali eu acordei e eu vi, eu não preciso disso na minha vida. Eu tenho capacidade para fazer o que eu sei e o que eu gosto. Aqui no projeto que eu tenho, que é a parte voltada à saúde, cuidados, bem-estar, eu posso ganhar muito mais e eu não preciso ter lá só o escrito na minha carteira. Isso ficou lá no passado. E quando eu voltei de Foz do Iguaçu, eu cheguei e me desliguei. Até hoje as pessoas não acreditam que eu saí para me dedicar ao meu negócio, né? Que eu posso dizer que é meu, porque eu faço quando eu quero, como eu quero, a hora que eu quero e faço bem feito. Sim. Sem precisar de humilhação, sem precisar pegar trem lotado, que aquele trem também não era de Deus. Então, assim, depois que eu fiz essa sessão, eu acho que eu fiquei assim, não, eu posso, eu sou capaz, eu não preciso. E assim, abri também a porta, gente, que era uma trava que eu também tinha, né? Minha avó fala que viúva tem que morrer sozinha e viúva igual a ela, também era uma crença que eu tinha. E hoje eu sou noiva, né? Estou em um relacionamento, estamos caminhando para o casamento, acredito que esse ano ainda. Mas antes, é que assim, eu também acredito muito que Deus faz as coisas do jeito que elas precisam ser. Então, é porque é com ele que eu tenho que me casar. Mas antes eu fui noiva também, tive namorado, mas eu não me permitia, entendeu?
Então, depois que eu fiz a sessão do Empodera 90, eu posso falar para você que vários caminhos se abriram, né? Emocionalmente, e até falar nessa live, viu, gente? Eu tive uma trava de falar assim, pessoal, tipo, tá gravando. Gente, eu estava em choque. E, pelo contrário, agora eu acho que eu estou muito mais expressiva, eu melhorei muito, muito. Eu preciso dar continuidade, né? Para subir mais ainda. Sim, que legal, que legal. Olha só, gente, é incrível, né? Como o poder do autoconhecimento, o poder de ter alguém conduzindo e você ir direto lá, direto ao ponto, encontrar. Eu não sabia de nada disso. Quando eu comecei a conduzir a sessão com a Simone, a gente, né, foi seguindo algumas pistas emocionais, chegou nesse episódio, trabalhamos algumas travas, e assim, para mim, como terapeuta, fica muito claro que ela estava, aquele episódio, esse momento que aconteceu, ela estava presa ainda no passado, então ela teve a oportunidade, a gente conduziu, ela voltou lá, ela ressignificou, ela tratou aquele momento, e quando você deixa o passado no passado, o que acontece é que o mundo se abre para você, sem sombra de dúvidas, e as coisas começaram a acontecer. Então, ela teve melhoras no trabalho, ela teve melhoras aí nos relacionamentos, ela está mais solta, porque ela, por causa desse ápice emocional, ela estava presa lá, em 23 anos de idade, numa dor extremamente profunda. Então, você que está assistindo essa live, que está ouvindo isso, não importa se você está assistindo depois gravada, é sobre isso. Então, o autoconhecimento é sobre isso. Talvez você não esteja conseguindo avançar em algo na sua vida e talvez você não tenha a menor ideia de onde que vem, como que começou, onde começou, e, na verdade, se tem trava, tem alguma coisa lá atrás que precisa, às vezes, tratar e deixar lá, para não interferir no teu futuro, na tua vida, né? E principalmente das pessoas que você ama, porque a gente se torna uma pessoa melhor, né, Simone, para com os nossos, Sim. né? Sim, há essa certeza. mudança, né? Sim, com certeza você vê assim, que parece que antes do Empodera 90 eu tinha uma cúpula, um negócio que eu não enxergava algumas coisas. E hoje, não que eu sou mais atirada, mas eu penso assim, eu posso fazer isso. Isso não é problema, porque eu sou viúva, porque eu não tinha emprego, porque eu tenho duas crianças, que hoje já são 2 adultos, né? Mas, assim, você abre a tua mentalidade. E eu acho isso, foi assim, para mim, foi extremamente importante. Uma coisa que eu nunca falei para você, né? Talvez para você tenha sido assim, foi uma sessão pequena. Não, para mim foi muito grande, muito grande. Porque realmente como eu falei, nunca que eu teria coragem de pedir minha conta e ficar pensando. Não, é como você fala. Eu destravei, ressignifiquei, deixei lá atrás e hoje ninguém me segura. É isso aí, que legal, que legal. Gente, tem o nosso link na bio aqui para vocês entrarem no nosso grupo da Agenda da Abundância. É muito importante entender todas essas vertentes, criar ambiência, vir para a nossa Agenda da Abundância em janeiro, olha, em junho, nós vamos ter a nossa Jornada da Abundância, onde nós vamos ter exercícios aí de destrave, de ressignificação. Então, entra no grupo para você participar, ter esse acesso, vai ser 100% gratuito, 100% online. Compartilha com todo mundo esse link do grupo, para que a gente faça uma Jornada da Abundância transbordando aí. E não é sobre dinheiro apenas, tá, gente? A abundância é uma vida feliz, é uma vida leve, é uma vida próspera, né? Então, não é só sobre dinheiro. O dinheiro, ele é consequência. Então, uma vida abundante é uma vida abundante de saúde, de alegria, de bem-estar, de muitas coisas, tá? Não é apenas dinheiro. O dinheiro, ele vem sim quando você se torna uma pessoa mais leve, mais limpa, você, através dos exercícios que a gente ensina, você vai limpar o seu campo vibracional e você vai aí, com certeza, decolar e avançar.
né? Então, entra no nosso grupo e compartilha essa live, curte aí, comenta se faz sentido para você, se tem algo que talvez você ainda não entendeu. Poxa, eu vi aqui a história da Simone, será que tem alguma coisa no meu passado que eu não entendi? Me chama no direct, vou ter o maior prazer de te conduzir, te orientar, para que você possa, de fato, ser uma mulher que empodera outra mulher. E aqui, ó, para a gente finalizar, a Simone, como ela mesma já disse, ela trabalha com suplementos, com maquiagem cosmética vegana. Se você é uma pessoa que está cuidando dos pilares da sua vida, saúde física, mental, né, emocional, já a saúde física você já pode chamar a Simone. Quer saúde financeira, uma oportunidade de negócio, também chama a Simone. Com certeza, ela vai te atender aí, te explicar o que você precisa para se tornar uma mulher mais empoderada, como ela vem se tornando nessa jornada. Porque a gente vem se tornando, porque é se tornando mesmo, tá, gente? É começo, meio e meio. Não tem fim. A gente vai sempre aprendendo, despertando, evoluindo. Então, é um processo. Então, vem fazer parte desse time e veja aí com a Simone. Simone, eu sei que tem produto para emagrecer, tem produto para diabético, né? Tem para ficar mais bonita, crescer cabelo, não é isso? Tem esse aqui que é para energia. Se você é aquela pessoa que se sente cansada, que acorda, que já está essa hora, está com sono, não. Lá fora o horário é diferente, né, gente? Então eu tenho negócios em outros países também. Então eu preciso falar com as pessoas com a mesma energia, né? Então eu tomo esse suplemento aqui, esse aqui é o... Pode falar o nome? Pode, claro. Esse aqui é o Magnus, tá? Ele vai te dar muita força, muita energia para você ter aí o dia a dia super, assim, emoção. E também tem produto para controle de peso, tem produto para diabetes, asma que eu tomei, né? Eu fui asmática, gente, 46 anos da minha vida, tá? E há 4 anos eu não tenho mais asma. Então, se você quer cuidar da sua saúde na Covid, toda a minha família teve Covid, eu não. Então, o produto é extremamente maravilhoso. Chama aí no direct, com certeza estou à disposição, vamos fazer uma parceria. Quer ter uma renda extra, com certeza a gente também ensina o caminho das pedras, tá bom? Sensacional. Depois eu vou colocar a arroba da Simone aqui nos comentários, e aí vocês, né, vocês acessam. Mas é isso, gente. Bom, eu faço uso de todos esses suplementos, né? E não abro mão, eu e a minha família, porque saúde é o nosso patrimônio mais importante aí, né? Então tem que cuidar. E, gente, é isso. Um beijo no coração de vocês. Simone, muito obrigada por sua contribuição, por a sua coragem de se abrir, contar da sua história aqui. Eu sei que é algo que é muito forte, muito impactante, mas quando a gente abre a nossa vulnerabilidade, a gente contribui e ajuda muitas pessoas para elas entenderem que existe sim um caminho de superação e que nunca é tarde para você olhar para suas travas e ir lá e destravar para sair da estagnação e colher os melhores frutos que essa vida tem para você. Ok? Meu amor, um beijo no seu coração, muito obrigada e até amanhã. Gente, Semana da Abundância funciona assim, antes de finalizar. Segunda-feira é o nosso Clube do Livro, terça-feira é o Encontro Sem Filtro, na quarta nós temos aqui o nosso EmpoderaCast, amanhã te conto como, então eu trago uma técnica e ensino para vocês como praticar, como entrar em ação. E amanhã também nós vamos ter uma convidada muito especial, não é dia de convidada, mas vai ser de grande contribuição para vocês. E na sexta, para tirar dúvidas. Então, se você quer saber aí como é feita essa sessão, esse processo que a Simone fez, na sexta-feira traz todas as suas dúvidas que eu vou estar aqui para te responder e te atender, ok? Então, um beijo no coração, tchau, tchau, e fica com Deus. Obrigada, sua linda. Tudo beijo, de bom. Tchau.